Para entender, claro, melhor sobre toda essa situação, o tamanho do desafio do governo federal em lidar com essa crise do Pix, nós vamos conversar agora com o cientista político, o Elias Tavares, ao que agradeço a presença aqui no Jornal Jovem Pan, e já gostaria de começar perguntando para você também, sobre essa questão do governo ter revogado. Pegou mal? Acha que poderia lidar de outra forma? Qual a repercussão negativa e até mesmo o impacto diante do governo com essa revogação? Boa noite. Boa noite, David. É uma alegria estar aqui, principalmente para discutir um tema aí de tanta relevância para a nossa sociedade nos últimos dias. Bom, a gente analisa, friamente que existe uma falha de comunicação muito grande do governo para com a sociedade. A partir do momento que eu ouvi muita gente dizendo, mas esse deputado é lacrador. Tudo bem, ele pode ter esse perfil, como a Dora estava colocando ainda há pouco, a questão das perucas, etc., ele tem esse perfil. Agora, uma coisa é fato, ele usou o seu direito de expor uma opinião, não existe fake news no que o deputado colocou, e o governo tenta colocar esse carimbo. Mais uma vez, David, a gente está, mais uma vez, de lados polarizados. O tema se torna uma polarização exacerbada, muito grande, mas que fica evidente. O Nicolas tem uma vitória importante, com essa repercussão, e principalmente com o recuo do governo. O governo se conecta mal ou nem se conecta, até porque se a gente for analisar o perfil do presidente Lula e o perfil do Nicolas tem a mesma quantidade de números de seguidores, então quer dizer, a gente tem uma situação equiparável. Agora, a forma de se comunicar, ela é uma forma totalmente diferente e desconexa. E o que o Nicolas apontou são apenas pontos que a gente acabou vendo ao longo do último ano, principalmente nessa questão dos produtos vindos da China, que acabaram sendo taxados e que muitas vezes o governo dizia, não, a gente não vai taxar, a gente quer melhorar a arrecadação. E agora, mais uma vez a gente coloca que o problema está não só na questão do Pix, mas sempre a sociedade está aguardando. Cadê a reforma administrativa? A reforma tributária, ela não foi suficiente para o que a sociedade queria. E aí a gente percebe claramente que essa conta acaba sendo paga pelos menos favorecidos aí. Principalmente em meio a essa situação de falta de uma liderança, de um outro nome representando a esquerda, só o presidente Lula que realmente tem uma notoriedade em relação às pesquisas, até mesmo indicam isso para possivelmente enfrentar a direita nas próximas eleições, ou até mesmo alguém do centro. Então, esses desgastes também, eles vão desestimulando ainda mais para que o governo continue no poder? Não tenho dúvida que vai se montando aí uma abertura grande para uma vitória da direita em 2026. Agora, evidentemente, no país a gente vai ter uma eleição polarizada mais uma vez, onde a esquerda vai ter um peso muito grande. Então, por isso que esse movimento, como por exemplo, o Guilherme Boulos faz, é justamente para manter essa chama acesa. O que a gente percebe, analisando friamente, é que a polarização interessa os dois lados, a partir do momento que eles são holofotes. Agora, a gente percebe a figura do presidente Lula sendo a única figura exclusiva da esquerda. O Haddad dependia muito dessa questão econômica que a gente entende que não está chegando às vias de fato ali da população entender o cenário que está sendo feito pelo ministro da Fazenda. A esquerda fica de um lado totalmente dependente do Lula e a direita, evidentemente, tem uma possibilidade maior, tem um leque maior de candidatos a se colocar, mas é óbvio, vai depender muito também dos cenários dos próximos capítulos. Tem um ponto positivo nisso, viu, David? A gente percebe que, Franco Montoro dizia, de ouvir o pulsar das ruas. E o governo, de certa forma, ouviu, entendeu o recado, pode se questionar a forma como foi feita, falar que o vídeo é fake news, isso é direito dos lados e entra na questão jurídica. Mas, de fato, o governo cedeu pela questão popular que acabou sendo muito discutida, Agora, uma última pergunta. Na sua análise, você acredita que a tendência realmente é isso se tornar cada vez mais latente? Ou seja, os opositores fazendo vídeos para conseguir desestimular ainda mais a esquerda, por mais que às vezes não tenha um contexto, vamos dizer assim, tão favorável para a sociedade em si? A gente fica nas retóricas, a gente fica muito nas políticas de recorte, e o que a gente tem de prática a gente acaba não vendo. O que tem de problema latente que o governo poderia se debruçar, ele acaba não conseguindo, justamente porque também não se conecta.
O presidente fez uma troca importante na SECOM, né, o Ministério das Comunicações, que inclusive hoje, né, o ministro atual está colocando ali uma licitação justamente para poder falar mais com a questão da internet, né, então uma licitação focada numa agência para cuidar da internet. A gente vê que esse é um campo de batalha, né? Antes ele era complementar nas eleições passadas, agora não, ele é o principal campo. Então a gente tem aí a percepção de que isso vai se aflorar cada vez mais e evidentemente, né, fica de um lado a esquerda, de um lado a direita. Agora, o povo que precisa de respostas, que precisa entender o que de fato está acontecendo, qual é o plano do governo, porque existia uma verdade sobre essa proposta, né, de sonegação, enfim, mas o governo não consegue se comunicar, o governo não consegue dialogar. Fica sempre essa retórica e fica, assim, a política do recorte, a política da lacração, e eu entendo, David, infelizmente, que é isso que a gente vai ver por um longo tempo, muito provavelmente até 2026, nas eleições presidenciais do ano que vem. Bom, fiz várias perguntas, mas os nossos analistas também querem participar. Dora? Boa noite, Elias. Olha só, você acha mesmo que o problema é só de comunicação? Porque eu acho que tem um problema aí de conteúdo que acaba prejudicando a confiabilidade e a credibilidade do governo. Estou errada? Não, de forma alguma. Mas, assim, isso acaba tendo também, né, Dora, como uma própria comunicação em si. Agora, o que a gente percebe é que o governo Lula III, ele é um governo que está cansado com pautas, né? Ele tentou dar uma nova roupagem, ele tentou colocar ali o governo 1 e 2, que foi um governo muito bem avaliado, ele tenta colocar isso numa nova roupagem para esse Lula III, e não está pegando. Se a gente for trazer aqui alguns temas, o pé de meia, por exemplo, existia uma expectativa muito grande do governo, não decolou. Então fica o PAC 2, o PAC 3, né, a renda mínima power, né, vai se construindo novas roupagens para produtos antigos. E tem um ponto principal, né? O governo Lula 1, o governo Lula 2, o cenário de batalha era outro, né? O que a gente percebe claramente é que o governo não está sabendo jogar nesse novo xadrez, que é justamente essa questão da disseminação rápida de informação. A gente percebe que existe ali uma forma da esquerda, e na verdade, né, sem saber explorar muito bem isso, totalmente perdida nesse novo campo de batalha, que é justamente esse campo da informação, de disseminação de forma rápida, né? Vilela? Elias, boa noite. Você colocou que a direita vem fortalecida para as eleições agora de 2026. Na sua visão, o fato de termos aí nesse momento uma série de nomes se lançando, sendo colocados, seja nomes mais tradicionais da política, como o governador Caiado, por exemplo, até alguns outsiders, como Gustavo Lima, enfim, nomes novatos aí na política, de alguma forma, esse excesso de nomes pode acabar ajudando a direita a construir uma torcida, a de alguma forma aumentar o engajamento dos seus apoiadores, ou de alguma forma ela pode acabar criando fissuras e fragmentando o apoio nesse campo político? É exatamente isso. Muito obrigado pela pergunta, né? A gente tem, na verdade, uma quantidade muito grande de nomes da direita que precisa entender como é que eles vão jogar esse jogo, né? A gente tem governadores importantes. Hoje eu entendo, né? O governador Tarcísio é um nome muito forte, joga bem, joga parado, né? A gente tem o Caiado, a gente tem o Ratinho, a gente tem o Zema, tem uma infinidade de nomes desse campo da direita, né? Agora, o que eu entendo como estratégico? É importante que esses nomes eles vão junto até a proximidade das eleições, né? E que se chegue próximo às eleições, se sente num consenso e fala, olha, agora o nome, né? Isso pode ser através de pesquisa qualitativa, de quem é o nome mais viável a se apresentar no campo da direita. Evidentemente que não pode esquecer de Bolsonaro, que é um grande líder mundial da direita, então ele também precisa ser ouvido. Se a direita tiver essa sabedoria de construir juntos um nome único, tem uma chance muito grande de ganhar as eleições de 2026. Bom, nós conversamos com o cientista político Elias Tavares, que agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês.